Sim, eu demorei para fazer esse vídeo porque eu passei 48 horas apurando tudo o que estava acontecendo. Porque vocês sabem, né? Eu não tô afim de dar uma de Daniela Lima aqui. Esse vídeo é para contar a história por trás da operação de quinta-feira que, confesso, chocada? Nha. A mídia e os parlamentares de esquerda estão anunciando há meses que isso aconteceria. E eles não só anunciavam, mas eles cobravam. Tá, mas e o exército? Quando é que a Polícia Federal vai pra cima? Fih, isso rolou no Metrópolis, no UOL, na Folha, no Globo, em todos eles. Portanto, o dia chegou, sem surpresa alguma. E eu já adianto, tá? Sem nenhuma informação privilegiada aqui. Vai ter mais. E o porquê? Eu te explico nesse vídeo. Vamos começar pelo início, e eu preciso que você entenda toda a operação de quinta-feira pra gente comentar o desenrolar. Mas antes eu preciso expor um método. Com relação à fala dos outros presidentes, com relação à minha narrativa, ou seja, todo mundo sabe o que eu falo e todo mundo sabe o que eu penso. Em política, toda vez que você quer destruir um adversário, a primeira coisa que você faz é construir uma narrativa negativa dele. Então, para destruir o adversário, é necessário se criar uma narrativa sobre ele. Vamos então supor aqui que tudo isso é uma narrativa criada. Falta uma parte importante do enredo: convencer você. E condenação, aí sim, Bolsonaro preso. Mas por que isso? Há todo um cuidado para não deixar nenhum fiapo de dúvida sobre as provas, nenhum fiapo de dúvidas sobre a aliação da Justiça e do Alexandre de Moraes particularmente. E terceiro, Marcelo, para que a sociedade brasileira vá digerindo a ideia de que o Bolsonaro precisa ser preso. Por quê? Porque o Bolsonaro, apesar de tudo isso, ele é popular. E ele perdeu a eleição de 2022 por uma diferença muito pequena. Então, toda essa cronologia tem o fator policial, o fator jurídico e o fator político para que a sociedade entenda, compreenda e assimile a ideia da prisão do Bolsonaro. Tudo caminha para isso. A fala em tom de anúncio explica o que está sendo feito. De início, pegaram tuiteiros da internet, seus rostos em todos os veículos de mídia davam a impressão. Seus rostos e perfis vinham acompanhados do enunciado, uma milícia digital. Nada aconteceu, então foram para os influenciadores digitais, os youtubers, os palpiteiros da internet. A suspeita era uma organização criminosa, Morcrim. Nada aconteceu. Sobe-se mais um degrau. Vamos para cima de empresários. Grupos de WhatsApp golpista com direito a figurinhas antidemocráticas. De novo, nada aconteceu. Chegou então a vez de parlamentares, galera com foro privilegiado e falas garantidas pela Constituição. Fomentadores de golpe! Eles disseram. Lira e Pacheco nada fizeram. E a consequência foi nenhuma. Chegamos então no alto escalão do exército e a cúpula próxima a Bolsonaro. E é nesse ponto da história que nós estamos. E aí? Quem que você imagina que é o último degrau? Foi uma escalada que, a cada degrau que se subia, uma pausa era feita para se observar como a sociedade reagiria. O que diriam os juristas? O que e como a mídia ia noticiar? Degrau a degrau, a conduta foi normatizada, até chegar ao ponto de não chocar ninguém. Soa como um curso natural do processo. Uma escada subida degrau a degrau, rumo à salvação democrática. A operação se chamava Tempus Veratis. Mas uma observação aqui, galera da PF. Eu entendi que vocês estavam querendo, dar um nome gourmet para Tempo da Verdade. Mas em latim, para ficar correto, seria o contrário, tá? Teria que ser Veratis Tempus. É o contrário. Mas vocês lacraram do mesmo jeito, viu? Todo mundo pegou a referência. E pensando que o anúncio da Cantanhede seria o tempo necessário para convencer a população de que Bolsonaro precisava ser preso pelo bem da democracia, a pesquisa Atlas Intel foi perguntar para a galera entre os dias 8 e 9 de fevereiro o que eles acharam da operação da PF. Mas o resultado foi esse aqui. 47% acham que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. E a pergunta nem foi uma pergunta interpretativa, ela foi
bem direta. Na sua opinião, o Brasil vive hoje uma ditadura do judiciário? Para 47,3% das pessoas, acham que sim. 20,9% acham que não. Mas eis um dado interessante. 16,7% acreditam que não, mas acham que muitos juízes cometem abusos e ultrapassam suas atribuições. E agora a gente vai analisar como que a CNN noticiou essa pesquisa. Olha que forma interessante. Para 46%, Bolsonaro planejou golpe. 42% vê em perseguição. Diz pesquisa Atlas Intel. Aí você lê e pensa que é um resultado desfavorável a Bolsonaro. Mas é só ler a primeira linha da matéria que diz o seguinte. Pesquisa Atlas Intel aponta que maior parte da população acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo perseguido injustamente, mas que ele planejou um golpe de Estado e deverá ser preso. Aí nessa hora eu fiquei confusa, porque se a maioria das pessoas acha que foi injusta, como que elas acham que ele vai ser preso por um golpe de Estado? Só que dessa vez a resposta tá na forma que a pergunta foi feita. Dá uma olhada. Na sondagem, há ainda a pergunta: independente da sua avaliação sobre a culpabilidade do ex-presidente, você acredita que o Bolsonaro será preso esse ano? Foi quando 38% responderam que sim, o que agora faz todo sentido, né? Porque quem pensa que ele está sendo perseguido, o que a pesquisa disse tratar da maioria, também acredita que a consequência dessa perseguição será a prisão do Bolsonaro. Mas a CNN ainda traz um outro lado importante da pesquisa: a confiança do povo brasileiro no judiciário. E a matéria diz: a pesquisa Atlas Intel inédita analisou ainda a confiança no judiciário, com resultado negativo ao poder. A maioria dos entrevistados, 50,9%, disse não confiar no trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal, já que em janeiro esse índice era de 44%. Por outro lado, 42,3% disseram confiar, só que em janeiro esse índice era de 45%. Então, em um mês, de janeiro a fevereiro, quase 7% a mais da população passou a não confiar na corte mais alta de justiça desse país, enquanto quase 3% dos que confiavam antes mudaram de ideia. Na mesma pegada, foi feita uma pesquisa para medir a popularidade de Bolsonaro caso as eleições fossem hoje. E o resultado após um ano de governo Lula e a mídia em peso dizendo que as coisas não estão ruins, entenda, foi o seguinte: se as eleições fossem hoje, Lula e Bolsonaro empatariam de novo. Porque, aparentemente, desde a eleição para cá, ninguém mudou de ideia. Só que tem mais. Parlamentares de direita vencem batalha do engajamento nas redes sobre a operação contra Bolsonaro. Apoiadores do ex-presidente citaram perseguição e abusos do STF, enquanto opositores comemoraram o andamento da investigação contra os próximos do ex-presidente do Poder Executivo. Ou seja, para a percepção da população em geral, o Bolsonaro está sendo perseguido. Para as redes também. E você sabe qual é a conclusão do jornalista do UOL, Jamil Chad, que é petista? Que o Brasil ganha status de exemplo na luta contra a extrema-direita. Aí eu fui ler a matéria e você sabe quem que é mencionado como pessoa a dar esse status para o Brasil? Ninguém. Não tem nenhum nome. Jamil Chad fez a matéria dizendo que diplomatas disseram e que as capitais europeias disseram que se Bolsonaro ganhasse seria o fortalecimento dos grupos radicais pelo mundo. Mas note bem, nome de alguém não tem. Estranho, né? Um negócio desse sem nenhuma referência a alguém ser postado com um ar de verdade absoluta. Jamil Chad é o entusiasta do lulismo. E tudo bem, problema dele. Mas eu acho importante refrisar isso para que as pessoas que estão lendo as matérias por ele escrita saibam que o fundamento é ideológico e militante. Então você deve levar a sério o quão você levaria a sério a opinião de uma matéria sem nomes divulgados, escrito por uma pessoa que curte o Lula e não gosta do Bolsonaro. E você sabe por que eu tô te contando tudo isso? Para voltar no áudio da Cantanhede para dizer com todas as letras, embasada por uma série de pesquisas: não tá dando certo, colega. Temos o quarto poder, que é a mídia, em peso, dizendo pra você o quanto o Bolsonaro é mau e o Lula bonzinho, um estadista. Temos uma série de ações policiais, políticas e jurídicas em cima de Bolsonaro, dizendo que ele é o líder de uma organização criminosa. Tivemos até pouco tempo a milícia digital na rede de influenciadores, em que um desses perfis chegou a causar a morte de uma garota, a Jéssica. Não se esqueçam da Jéssica. E mesmo assim, Cantanhede, não tá dando certo. E sabe o que vai acontecer? Nada.
Eles vão avançar mesmo assim, porque o Barroso já comentou essa situação há um tempo atrás. Valor do STF não pode ser aferido em pesquisa. E essa fala se deu em dezembro, quando a desaprovação da corte era de 38%. Então, fiote, eles não ligam. Eles não ligam porque eles não precisam de votos populares para ocuparem seus cargos. Então... Mas peraí, eu preciso falar da operação em que as manchetes me juraram o seguinte... UOL, PF tem vídeo de Bolsonaro com o ministro discutindo dinâmica golpista. CNN, PF encontra documento com argumentos para estado de sítio na sala de Bolsonaro no PL. Poder 360, minuta pedia prisão de Moraes, Gilmar e Pacheco, diz PF. G1, em vídeo apreendido pela PF, Bolsonaro e auxiliares trocam falas golpistas. Ex-presidente ordenou disseminação de fake news. E tem a minha preferida, da CNN. Vou entrar em campo usando o meu exército, disse Bolsonaro em reunião da alta cúpula do governo. Eu li essa e eu pensei... No que brabão, hein? Eu fiquei imaginando o Bolsonaro andando e o exército atrás, segurando os guarda-chuva e tudo, tipo cena de filme. E agora a gente vai analisar uma a uma essas matérias. Sobre o vídeo do Bolsonaro com a dinâmica de golpe, veja o que ele diz no vídeo. Ninguém quer virar mesa, ninguém quer dar um golpe, ninguém quer botar tropa na rua, fechar isso, fechar aquilo. Mas estamos vendo o que está acontecendo. Vamos esperar o quê? Cara, como pode ser um vídeo de golpe se ele fala com todas as letras que não é disso que ele tá falando? Porque ele falou com todas as letras. Ninguém quer isso. Mas foi noticiado que era o que ele queria. Mesmo ele dizendo no vídeo que ninguém quer isso. Eu confesso pra vocês que quando falaram da existência de um vídeo do golpe, eu imaginei uma sala pequena, uma mesa redonda, cadeiras espalhadas, galera de cabeça baixa, sabe, meia luz... E não uma reunião ministerial com garçom, fotógrafo e tudo mais. E um fato interessante é que na quinta-feira todo mundo ficou querendo ver o tal vídeo do golpe e o Moraes falou que não tem vídeo de golpe pra vocês não. Então o vídeo foi colocado em sigilo. Só que na madrugada de sexta-feira a moça do Globo, dona Bela Megali, deu o furo. Ela teve acesso ao vídeo da reunião e o Globo começou a soltar esse negócio fracionado. E vale destacar que na hora de anunciar ela meteu lá um pá! Exclusivo, o que o dicionário nos conta que é algo privado e restrito. A Polícia Federal logo começou a ser acusada de vazamento e foi aí que ela respondeu. Eu, candidato? Não, mentira. A Polícia Federal respondeu que, na verdade, de tudo absoluta do universo, esse vídeo já tava na internet há muito tempo e todo mundo tinha acesso. Aí das duas, uma. Ou a Bela Megali não sabe o que significa exclusivo, ou a Polícia Federal deu um passa-moleque em nós. Fato é que, na sequência, visto que os trechos já estavam em todos os lugares, Alexandre de Moraes retirou o sigilo e nós podemos assistir o tal vídeo do golpe, que, na minha opinião, nada mais é do que tudo que o Bolsonaro vem falando, não desde 2018, mas desde o início dos anos 2000. Goste ou não goste, ele foi eleito com esse discurso que eu não posso mencionar porque eu sou impedida por força de decisão judicial. É sério. Aliás, o seu projeto foi aprovado em 2015 por ampla maioria nas duas casas do Congresso. E eu tenho um vídeo muito legal para provar. E que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso por ideia, proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro, que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então quero agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário. A decisão de derrubar o veto do voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira que pode ter o direito, a partir das eleições de 2018, de recontar qualquer uma das urnas. Que coisa, não? Mas o que eu quero frisar aqui novamente é que essa sempre foi uma pauta do Bolsonaro que agora era tratada numa reunião ministerial no jeito Bolsonaro de ser. Foi o que eu entendi. E o mais legal é que depois que o teor inteiro da reunião foi divulgado, a mídia veio dizer que o vídeo é um indício forte, né? Mas nem é a principal prova de tudo, seu feio, bobo e chato. Vídeo de reunião mostra desespero do governo Bolsonaro, mas não é a principal prova do caso. E não deve ser mesmo, porque o Estadão fez uma matéria dizendo isso aqui. O presidente Jair Bolsonaro defendeu um golpe sem violência armada.
em uma reunião de ministros no dia 5 de julho de 2022. Ao mesmo tempo que incentivava a equipe a divulgar desinformação sobre o processo eleitoral, o ex-presidente disse que não era o caso do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio, botar a tropa na rua, tocar fogo e fazer... E aí colocou uma aspas. Nós vamos esperar chegar a 23, 24 para se florer? Depois pergunta por que não tomei providências lá atrás. E não é providência de força não, Carvalho. É dar pipoco nos outros. Não é isso, polha. Não é isso. Fecha aspas. Eu tive que modificar os palavrões, né? Porque eu sou mocinha. E aí, vindo esse trecho, eu novamente me perguntei como que um golpe seria dado sem tropas, sem tanques, sem violência, sem nada que é necessário para um golpe. É sério? Como é que se dá um golpe sem esses negócios? Tem o poder da oração? Tem, claro. Mas fora isso, não tem como. Tá, aí veio o negócio da minuta golpista, o decreto de estado de sítio que estava no PL na sala de Bolsonaro. Aí, todo mundo viu aquilo e ficou pensando, não é possível. E não era mesmo possível, já que a minuta encontrada era a mesma na casa do Anderson Torres, que o advogado encaminhou para o Bolsonaro para que ele tomasse conhecimento do que estava acontecendo em outubro de 2023. E sim, como vocês podem ver nessa foto que eu tirei do Diário do Centro do Mundo, ele realmente tinha problemas de vista e como o documento era longo, ele foi impresso para leitura. Também teve a versão de que a minuta do golpe pedia a prisão do Alexandre, do Pacheco e do Gilmar. Infelizmente, sobre isso não tem nenhuma imagem. É só uma alegação feita pela Polícia Federal embasada num print de conversa com o Cid, onde ele dizia, pelo que eu entendi, que o Bolsonaro tinha deixado o decreto mais enxuto. Então eu acredito que ali estava se tratando do decreto de estado de sítio, também mencionado pela imprensa. Mas vale ressaltar que um decreto de estado de sítio, para ter validade, precisa passar pelo Conselho da República e pelo Congresso Nacional. Aí, se aprovado, ele entra em vigor. Querer decretar estado de sítio é golpe? Não sei, mas se é golpe, a Dilma também tentou em 2016 ao consultar os generais para ver se rolava. Aliás, insuflar a população e os generais para um golpe de estado é crime? Porque, se é crime, o jornalista da Folha propôs um golpe militar para derrubar o Bolsonaro em artigo publicado em um jornal de circulação nacional, a Folha de São Paulo. Aliás, um outro colunista, o mesmo que fez a matéria Porque eu espero que o Bolsonaro morra, também fez uma matéria dizendo: e se desse um golpe em Bolsonaro? E só para eu entender aqui, isso aí tá de boa? Tá de boa, né? Pedir golpe via matéria de jornal tá liberado, só não pode reunião ministerial. Depois eu vou anotar isso para eu não esquecer. Mas tá, vamos fazer de conta que o Bolsonaro assinou o decreto, que o Conselho da República concordou e o Congresso Nacional apoiou. Ainda assim, seria golpe? Deve ser, porque eles chamam o impeachment da Dilma feito no Congresso de golpe, então deve ser tudo golpe, tudo golpista. E sobre as matérias que diziam que o Bolsonaro ia entrar em campo com seu exército, a frase seguinte a isso, depois de uma vírgula, era: meus ministros. Seu exército de ministros. Galera, só imagina se esse vídeo não tivesse sido divulgado, hein? A gente ia ter que confiar em tudo que foi publicado a respeito. E é tudo isso aí que eles têm contra o Bolsonaro. Contra o Braga Neto, tem ele chamando um general de cagão. Desculpa, eu tô rindo com respeito. E pelo que eu entendi da decisão, esse general seria Freire Gomes, que estava super sabendo de toda essa história de tentativa de golpe. E aí eu me pergunto, se o Freire Gomes sabia, foi consultado, não autorizou, ele não tinha que ter denunciado, porque não denunciar não é crime? Bom, acho que não, porque ele não tá na decisão do Xande. Sobre o Felipe Martins, tem que ele era da alta cúpula e ele estava como assessor do presidente em vários momentos no Alvorada. Chocada. E também tem que ele teria entregue a Bolsonaro a tal minuta do golpe, ou decreto de golpe, já nem sei, porque, de novo, não tem esse documento em lugar nenhum. E a sua prisão foi decretada, segundo a decisão, porque ele saiu do Brasil no avião presidencial com Bolsonaro e não voltou. Então ele poderia fugir e destruir provas. Foi o que eu entendi. Câmara. A decisão diz que monitorava o Alexandre e acho também que ele fazia coleta de dados. Que eles fariam com o Alexandre? Eu não sei, não diz, só diz que ele era monitorado. E nem era Alexandre, era professora. Sobre isso, a Veja fez uma matéria dando a interpretação deles do que teria rolado, de título: A costura de Alexandre de Moraes para levar Bolsonaro à prisão. Olha esse trecho, abre aspas. Uma conspiração em andamento para evitar sua reeleição. O presidente mobilizou seus assessores e militares mais próximos, o coronel Mauro Cid, à frente,
para, de início, botar a boca no trombone sobre o tal plano e, quem sabe, intimidar os sabotadores. Fecha aspas. Esse trecho da matéria porque super parece com o que aconteceu na tal reunião do golpe. Não parece? Ou foi só impressão minha? É a matéria, galera. Ela diz que, como eles acreditavam que estavam tentando sabotá-los, teriam elaborado planos para que, quando a prova irrefutável aparecesse, eles já tivessem um plano de ação do que fazer. E como a prova não veio, nada aconteceu. Essa matéria finaliza dizendo, e eu vou abrir aspas novamente porque eu achei bom, debate que será travado a partir de agora é se os fatos conhecidos caracterizam uma tentativa de golpe ou um planejamento de um golpe que não aconteceu. O ministro Alexandre não tem dúvidas. Bolsonaro será preso. Fecha aspas. E vocês viram? Interessante, né? Alexandre não tem dúvidas. Então, para que uma investigação? Para convencer a população, lembrei. Existem outros pontos da decisão, como, por exemplo, uma conversa do Cid com outro rapaz que foi preso, falando de valores para trazer pessoas do Rio para Brasília. E, aparentemente, essas pessoas seriam militares. Não sei como se deu essa história, porque o print só tem essa parte mesmo. Sobre o general Heleno, foi apreendido uma agenda de anotações. E a cena na minha cabeça é o Heleno sentado, tomando um chá, olhando para o horizonte, escrevendo em sua agenda. Hoje eu queria dar o golpe, sem tropas e sem tanque. Estamos trabalhando nisso para ver como fazer. E tem também uma parte do vídeo em que o Heleno cita a ABIN, dizendo que queria tentar ver o que o outro lado estava fazendo. O negócio é que nesse mesmo vídeo, de meio de 2022, o Bolsonaro diz que não recebe polha nenhuma da ABIN. Reclamei, cadê a p*** inteligência ali? Que não consegue ir lá e filmar o cara recebendo dinheiro. Que p*** inteligência que eu tenho? Aí eu fiquei perplexa, porque ele não tinha uma ABIN paralela? Almirante Garnier. Cara, a Marinha lançou um comunicado falando que não foi avisada da operação. Mas pelo que eu li na decisão, ele deve ter sido citado por alguém, provavelmente pelo Cid na sua delação, porque eu não vi nenhuma prova sobre a sua participação. Apenas a narração da PF de que Garnier estaria em alguma reunião. E é assim que chegamos em Valdemar da Costa Neto, que pra mim é um ponto importante, já que ele é o presidente do partido com maior bancada na Câmara e Senado e o maior partido da oposição no Brasil. Casa do presidente Bolsonaro. A busca e apreensão em Valdemar se deu porque supostamente o PL bancou um estudo sobre a eficácia daquele negócio que eu não posso falar por força de decreto judicial. Então, o PL estava usando o Estado para avacalhar a coisa toda. Lembrando que o PSDB também fez algo muito parecido em 2014, mas naquela época podia de boas, hoje que os tempos são outros. Além disso, foi dito que rolavam reuniões antidemocráticas dentro da sede do PL. Bom, o mandato era só de busca e apreensão, com a determinação que, em ano eleitoral, Bolsonaro e o presidente de seu partido não se comunicassem. Mas o Valdemar acabou preso, primeiro por pote ilegal de guarda-chuva, e aí depois mudaram. Foi porque ele tinha uma pepita de ouro de R$12 mil, que, segundo a defesa de Valdemar, ele tinha há mais de 20 anos. Valdemar é rico. Tem 74 anos e trabalha com o endereço certo. Precisava mesmo manter ele preso por causa disso? Alexandre de Moraes achou que sim. Isso me lembrou o caso que chocou o Brasil do indigenista Dom, e os caras que tiraram a sua vida após presos pagaram 15 mil de fiança e foram soltos. Valdemar e a pepita de 12 mil não teve esse benefício. Teve que ficar preso sem fiança. Ei, gente, já tinha gravado, mas parece que o Alexandre de Moraes deve ter recebido no WhatsApp a comparação, sabe, entre o cara que matou o Dom ter sido solto, né, sob fiança, e o Valdemar não, e aí ele sentiu o coração dele tocado por Deus, que ele acabou soltando o Valdemar. Por hora. É isso. Notícia atualizada. E a situação desbaratou para o ponto de partidos de situação do governo, de apoio ao Lula, entrarem com um pedido para fechar o PL. Até a galera da canhotada, mais ferrenha, como a vovó Mafalda, postou que a operação atingiria diretamente as articulações políticas do PL para as eleições municipais desse ano.
Valdemar havia contabilizado que o PL faria 5.000 prefeituras em 2024. Prefeitos e vereadores são a base das eleições majoritárias de 2026, onde elegemos não só o presidente, mas também senadores e deputados federais. Aí veio essa operação e atrapalhou o PL em ano eleitoral para que a democracia seja restabelecida. O caso das joias volta novamente a ser comentado nos jornais, mas uma nota mínima também circula em poucos veículos de imprensa. A Advocacia Geral da União recorre da decisão do TCU sobre fiscalização de presentes do Lula. A AGU aqui está dizendo que não concorda com a fiscalização de presentes do presidente, que é o Lula. É melhor olhar só os do Bolsonaro, porque lá tem crime, só lá. E aí, democrático pra caramba, né? O Janones, que tá no meio de uma investigação por rachadinha, chamava o Bolsonaro de tudo que você imaginar. Ladrão e bandido é o mais tranquilo dos xingamentos. Mas a PF pediu uma abertura de inquérito foi contra o Nicolas, por ter chamado o Lula, que já foi condenado por corrupção e teve a sua pena anulada por um erro de CEP, de ladrão. E segundo a matéria do UOL, o STF abriu esse inquérito. Aí a gente volta lá no início desse vídeo, onde a pesquisa diz que a maioria da população enxerga em tudo isso uma perseguição. Eu acredito que tem um engano aí. É tipo a alta dos preços dos alimentos, sabe? Não é real, é só uma sensação. Afinal, estamos no Brasil, uma democracia pujante. Né, Mourão? Mourão que teve pedido de prisão protocolado pela Rede e pelo PSOL, porque partido político hoje em dia pode pedir a prisão das pessoas, compatível com toda e qualquer democracia. Já se fala na internet de mais 5 operações da Polícia Federal em cima de bolsonaristas, e eu acredito ser totalmente possível. Afinal, são vários inquéritos abertos, todos contra a oposição do PT. Logo, tempos difíceis realmente vieram e permaneceram, e nem precisa de vazamento para chegar a essa conclusão. E você sabe o que pode ser feito? Nada, não tem nada que possa ser feito. Você não tem para onde recorrer ou pedir socorro, porque tudo isso que está acontecendo é a instância máxima que autorizou. Esse enredo foi autorizado pela instância máxima que você poderia recorrer. Então, não tem como. É irrecorrível. E o interessante é que a imprensa ficou 2 dias falando da decisão do Toffoli que livrou a JBS e a Odebrecht. Mas agora, depois disso tudo, ninguém fala mais nada. O assunto sumiu, parece que nem aconteceu. Em outros tempos, as apreensões da Polícia Federal em operações eram malas de dinheiro. Hoje são celulares super antidemocráticos. Obviamente, um mal muito maior ao povo brasileiro. E após todo esse acontecido, a Daniela Lima postou o seguinte nesse sábado: que eles queriam um golpe, todo mundo sabia. Mas ninguém liga, me disse um taxista hoje que emendou. Se tiver crime de verdade, que paguem. O que ele entende com crime de verdade? Morte da democracia não vale, nem alcança? O buraco, amigos, é fundo. Eu também acho, viu, Daniela? Nós saímos de crimes bilionários contra o povo brasileiro para um general chamando o outro de cagão e virando um escândalo maior do que, mais uma vez, o Brasil perdendo dinheiro surrupiado pelos realmente poderosos. Mas a gente espera que os pobres recompensem essa decisão da JBS e da Odebrecht nos impostos em suas comprinhas da Shein. Todo mundo tem que contribuir, né? Tá tudo certo. Com prisão, intimidação, cassação e o medo imposto em toda a oposição, pode ser que o PSDB, juntamente com o MBL, volte a ser a oposição verdadeira e permitida. E assim a democracia e a harmonia entre os poderes seja restabelecida. Pode ser que alguém ache que isso aí é um bom plano, mas para acontecer, o bolsonarismo tem que acabar. E será por um bem maior? Eles dirão, ou se dirão. E se tudo isso te deixa louco, considere entrar para a família e participar da nossa terapia semanal no Te Atualizei News. Um conteúdo exclusivo para quem dá esse suporte em tempos tão democráticos. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E desde já o meu muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês o que dá pra fazer. É sério, eu realmente quero saber. Então me conta aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!